Olá, meus queridos alunos! Aula de número 3 sobre verbo. Estamos em classes gramaticais e hoje trataremos das formas nominais do verbo. Não se inscreveu no canal? Já sabe o que eu vou pedir, para que você vá lá e se inscreva. Isso é importante para o canal, por isso que eu falo em todas as aulas. Outras formas de ajudar o canal são curtindo e compartilhando nas redes sociais, dando joinha nos vídeos e me seguindo nas redes sociais. A mim só resta agradecer. Pois bem, pessoal, o que são aí formas nominais do verbo? E muitos de vocês já devem estar se perguntando: ué, professor, mas nome não é substantivo? Sim, nome é substantivo. Como é que eu posso chamar os verbos aí de formas nominais? Tem como. Para isso, eu vou resgatar lá um conceito que a gente viu em formação das palavras. Lembra que nós vimos um processo de formação das palavras que se dava aí através da troca de classe gramatical de uma palavra? É o que acontece aqui, ó. Em os maus serão castigados. Maus é um adjetivo, mas aqui está aí numa função substantiva. Por quê, professor? Porque está precedido de artigo, e o artigo ele vai substantivar qualquer palavra. Então, maus, que na sua essência é um adjetivo, se tornou um substantivo, a mesma coisa aqui embaixo. Zero é um numeral, mas aqui está com a função de adjetivo, porque está caracterizando o substantivo tolerância. A esse processo damos o nome de derivação imprópria, pessoal. Processo de formação das palavras por derivação e derivação imprópria. A gente vai precisar desse conceito aqui, tá? É importante que vocês vejam isso, porque vai acontecer nesta aula esse processo. E os verbos, né, que nós já vimos aí na primeira aula, né, que nada mais é do que ação, estado, desejo, ocorrência, fenômeno da natureza, enfim, processos. Então eu tenho 3 palavrinhas ali que eu posso dizer que são verbos: cantar, cantando, cantado, final ar, final NDO, final ado. Sim, pode-se dizer que são verbos. Ocorre que em alguns momentos essas palavrinhas aí vão se comportar ou como um substantivo, ou como um adjetivo, ou como advérbio, pessoal. Quando isso acontecer, eu direi que eu tenho aí as formas nominais do verbo, que nada mais são do que formas verbais que não apresentam flexão de tempo e modo, características importantíssimas dos verbos, né? E perdem algumas das principais características aí dos verbos. Isso vai acontecer com o verbo no infinitivo, que a gente já conhece, a gente já viu na aula passada, na aula retrasada, né? É aquele verbo que aparece aí com o final ir, cantar, vender, partir, né? E o gerúndio, que é o verbo que aparece com o final NDO, cantando, vendendo, partindo. E o particípio, né? Que nós temos 2 aí: o particípio regular, final ado e ido, ou ido e ado, ó, cantado, vendido, partido, e o particípio irregular, final so, to e outros finais, aceso, aceito, né? Olhando assim, né? Ah, professor, são verbos. Ocorre que, por hora, essas palavras aqui, né, o infinitivo, o gerúndio e o particípio, verbos no infinitivo, no gerúndio e no particípio, vão se comportar como substantivo, adjetivo e advérbio. E aí nós teremos formas nominais do verbo. Vamos ver isso na prática. O infinitivo, final ar, ir, né, tá ali um exemplo como verbo. O infinitivo como verbo, ele expressa a ação em si, é a ação propriamente dita. Se você andar rápido, chegaremos antes. Olha a ideia de ação. Eu tenho o verbo andar ali como verbo. Agora aqui eu não posso mais dizer que eu tenho um verbo. Maria tem um andar diferente, está precedido de artigo, substantivou aí. Então agora eu tenho andar aí funcionando como um substantivo. Forma nominal do verbo, pessoal. Outro exemplo, o andar de Maria é diferente. Olha o o lá como artigo substantivando aqui o verbo andar. Virou um substantivo. Pois bem, agora eu tenho andar como forma nominal do verbo. Tá? Exemplo como verbo, exemplo como substantivo. O gerúndio vai
acontecer a mesma coisa com o gerúndio, final NDO, cantando, vendendo, partindo, né? O verbo no gerúndio, ele dá a ideia aí, né, de continuidade, de movimento, de ação que ainda não acabou, que está ocorrendo, né? Então aqui eu tenho um exemplo do verbo ferver no gerúndio como verbo. Estamos fervendo a água, né? Esse verbo estar, juntamente com o verbo ferver, está formando uma locução verbal. A locução verbal aí, ela equivale a um verbo. Então eu tenho o verbo ferver ali como sendo verbo, com certeza. Agora, esse mesmo verbo fervendo pode ficar em uma função de adjetivo. Queimou a mão na água fervendo. Observe que eu consigo substituir fervendo por fervente, que é um adjetivo. Ou que fervia, que também dá a ideia de adjetivo. Era uma água que fervia ou uma água fervente. Então agora eu tenho aí fervendo não mais como um verbo, mas como um adjetivo. E aqui um outro exemplo. Ele queimou a mão fervendo a água, né? Observe que esse fervendo aí dá a ideia de modo. Como é que ele queimou a mão? Fervendo a água. Então eu tenho aqui agora um advérbio, tá? E aí, com certeza, né, aqui embaixo eu tenho forma nominal, mas aqui eu tenho forma verbal, tá? E é o mesmo verbo no gerúndio. Exemplo agora com os particípios, né? O regular e o irregular. E aqui eu chamo a atenção porque muitos alunos me perguntam, tá? Observem como o particípio pode aparecer aí numa função adjetiva. Isso vai ser muito importante para vocês na análise sintática, tá? Aqui ele está como verbo. Ele tinha cumprido os seus deveres. O verbo no particípio, pessoal, ele expressa uma ação de conclusão. Então eu tenho lá, ele tinha cumprido com os seus deveres, ó. Ter mais cumprir, formando aqui um tempo composto, né? O tempo composto equivale a um verbo, né? O tempo propriamente dito. Então, cumprido ali está numa função verbal. Olha como ele aparece como adjetivo aqui. Missão cumprida. Cumprida está caracterizando a palavrinha missão, que é um adjetivo. Adjetivo. Cumprida está caracterizando a palavrinha missão, que é um substantivo. Cumprido aqui é adjetivo, pessoal. Outro verbo no particípio com função adjetiva. Roubar. Qual é o particípio do verbo roubar? Roubado, né? Mas aqui está com uma função adjetiva. Ali é a mesma coisa. Agora com particípio irregular. Desafio aceito. Aceito numa função ali adjetiva. É um verbo, professor? É um verbo. É um verbo no particípio, é um verbo no particípio. No particípio irregular, no particípio irregular. Porém aqui não está com uma função de verbo, está com uma função de adjetivo. E aqui é a mesma coisa. Vela acesa, particípio irregular também, né? Enfim, prestem atenção. Verbo, 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 verbo. Como forma nominal, porque estão aí, né, em função de adjetivo, tá? Isso vai ser muito importante para vocês futuramente. Muitos alunos me perguntam, professor, mas cumprido não é um verbo, como é que pode ser um adjetivo? Dessa forma aqui, vai ser adjetivo sim, então gravem isso, tá? Pois bem, pessoal, particípio, a gente vai precisar desse conceito. Existem os verbos no infinitivo, os verbos no gerúndio e os verbos no particípio. Em se tratando de particípio, existe o particípio regular e o particípio irregular, tá? Então o verbo lá no infinitivo, o verbo concluir, como ele aparece num primeiro momento, como a gente já viu. Mas existe o gerúndio desse verbo, que é final NDO, concluindo. E quando eu falo de particípio, pode ter o regular e o irregular, só o regular ou só o irregular, tá? Então eu tenho lá, ó, concluído, o particípio regular. Mas o irregular, como é que é? Concluso. Olha lá os finais, tá? A mesma coisa vai acontecer com o verbo eleger. Qual é o gerúndio do verbo eleger? Elegendo. O particípio regular, elegido. Estranho, né? O particípio irregular, eleito. Mais conhecido de vocês. Mas tem aí a sua forma regular e a sua forma irregular. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Entregar, entregando, entregado e entregue. Aqui a mesma coisa. Ganhar, ganhando, ganhado e ganho. Né? Olha como as formas irregulares são mais enxutas, mais resumidas aí, tá? E com esses finais e outros finais, ó. Entregue não tem aquele final, mas é particípio aí
irregular. Ganho também não tem aquele final. Vai aparecer mais dessa forma aqui, mas tem outros finais também, tá? Então é importante vocês saberem que os verbos, né, no infinitivo, no gerúndio e no particípio, sejam eles regulares ou irregulares, podem aparecer como formas nominais do verbo. Gravem isso que vai ser importante para vocês futuramente. Quem não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreve. Curte, compartilha nas redes sociais, dá joinha nos vídeos e me segue nas redes sociais. Final da nossa aula. Próxima aula nós falaremos aí da classificação dos verbos. Aula de número 4. Tá ok, pessoal? É isso aí.